Olá, meus amados irmãos. Hoje eu vou fazer um vídeo diferente. Eu vou fazer um vídeo falando sobre Deuteronômio 28, 15, 68. Esse livro, ele descreve totalmente o verdadeiro povo hebreu hoje no mundo. O povo hebreu, o verdadeiro povo hebreu, eles receberam uma marca. E essa marca foi passando de geração a geração. E até hoje esse povo tem essa marca. E esse povo hebreu, eles estão espalhados por várias partes do mundo. E vieram como escravo para as Américas. Na época da escravidão, muitos hebreus vieram junto com os outros negros africanos. Porque esse povo se espalharam muito, né, por muitas partes. Então acabaram vindo junto com esses escravos e foram feitos escravos também. Eram os negros, hebreus. Por isso que quando chegaram nas Américas como escravo, eles tinham um nome, eles tinham uma história. E os seus senhores apagaram essa história, dando para eles um outro nome. Ali, debaixo de chicote, os seus senhores faziam os negros crescer os seus verdadeiros nomes. Muitos deles, que eram o povo hebreu, eles tinham o nome do Criador. E os brancos, os senhores escravos, eles fizeram, né, com que eles esquecessem esse nome, trocando de nome. E assim eles sofreram essa agressão, o branqueamento mental. E com o passar do tempo, como a gente vê hoje, muitos se esqueceram de onde vieram. Isso acontece com vários grupos, negros de várias partes da África, né? Esse povo se espalhou muito. O povo hebreu se espalhou muito e muitos vieram junto e foram feitos escravos aqui nas Américas. Nessa época da palavra aqui de Deuteronômio 28, não existia o termo Brasil ou América, e sim um novo mundo. Eles falavam novo mundo. Pois é. Então eu vou estar contando aqui. Pois o verdadeiro povo hebreu, eles têm a marca. O Pai sabe quem são. E um dia, o nosso Salvador Yahushua, ele vai voltar. Ele vai voltar para resgatar o seu povo. E todo aquele que o aceitar como único Salvador, né? Mas as promessas que foram feitas de bênção também, de resgate para o povo hebreu, vai ser cumprida nessa época. Mas até lá, o povo hebreu vai continuar ainda sofrendo, vai ter que lutar muito. A vida do povo hebreu, do povo negro, não é uma vida fácil. É um povo que é perseguido até hoje. É por isso que o mundo odeia esse povo. O mundo, o sistema, odeia o verdadeiro hebreu. E tem muitos que estão se passando por hebreu, está no lugar dos verdadeiros hebreus. E muitos estão aceitando, né? Porque faz parte desse acordo aí de ocultar a verdade. De ocultar a nossa verdade e fazer com que o povo hebreu vá se esquecendo cada vez mais da sua real história. Eu vou ler aqui Deuteronômio 28 e você vai pensando aí. Comece a analisar aí. Quem é que realmente tem essa marca? Para quem que realmente até hoje, Deuteronômio 28,
ferirá com tísica, e com febre, e com queimaduras, com ardor, e com a secura, com a destruição de sementes, e com ferrugem, te perseguirão até que pereças. E os teus céus que estão sobre a cabeça serão de bronze, e a tua terra que está debaixo de ti será de ferro. A gente vê isso muito, né? Tanto lá no Oriente, na África, né? Como a gente vê também aqui, lá no Brasil, o sertão, a terra seca. Você vê o povo pobre, o povo negro, eles perecem muito nesse lugar, né? Os seus gados morrem de sede e de fome, pois não há mais grama, não há mais plantação para nutrir também esses animais. As pessoas passam muita miséria, muitas fome. Muitos até deixam esses lugares, vão para o centro da cidade, aí cai em outra desgraça, porque vai morar o quê? Nas favelas, aí enfrenta o desemprego, a marginalidade e por aí vai. É destruição total, gente, né? Mas se ficar no sertão, vai passar fome. Eu lembro que uma vez eu viajei de carro, eu fui de Salvador até Petrolina, Juazeiro, né? Juazeiro e Petrolina, que Petrolina já é Pernambuco. Eu fui para Petrolina. Vimos tantos animais mortos pelo meio do caminho, a terra seca, um monte de gente tentando tapar os buracos para ganhar algum dinheiro, um bocado de gente, assim, umas cenas terríveis, pessoas pedindo mesmo comida, a gente tinha que dar tudo que tinha no carro, que a gente pensava muito, né, carregando fruta, essas coisas tinha que dar. Muita gente sofrendo de fome, sabe? Vi famílias andando carregando uns móveis na cabeça, trouxa de roupa, um bocado de filho, mulher, o marido, um bocado de filhinho, tudo magrinho, andando. Eu não sei nem para onde que eles estavam indo, porque quilômetros e mais quilômetros que a gente já tinha deixado para trás. E mais quilômetros tinha para frente. Eu não sei para onde aquele povo estava indo. A mata toda seca, gente. Só a estrada com poeira. E esse povo ali. Esse povo, ele herdou essas terras, né? Que é o sertão. Os descendentes dos escravos foram parar nesses lugares. Porque os europeus, eles ficaram nas melhores terras. Os descendentes europeus estão lá no sul do Brasil. Terra fértil, que eles conseguem empréstimo, financiamento altos para investir alto nessas terras, porque eles têm. Mas o povo descendente do escravo ficaram com as terrinhas infrutíferas, as terras do sertão. Mais uma injustiça, que é para não deixar o povo negro crescer, né? São descendentes de índio, mistura de índio e negros, esses negros, né, pobres. Porque os índios, eles também são os verdadeiros povo hebreu, eles são os hebreus, os negros índios, né? Então, onde foi que eu parei aqui? É a pestilência, e ti será, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. O Criador, por chuva da tua terra, te dará pó e poeira, e do céu descerá a ti até que pereça. É o que a gente vê, né? Anos e anos, esse povo com seca. No sertão baiano, no sertão em vários lugares, no Nordeste em geral, onde há sertões. O Criador te fará cair diante dos teus inimigos, por um caminho sairá contra eles, e por 7 caminhos fugirá diante deles. E serás espalhado por todos os reinos da terra, e os teus cadáveres serão por comida a todas as aves dos céus e os animais da terra, e ninguém os espantará. A gente tem visto, né, tantos massacres, holocausto de negros que aconteceu aí na África, né? Muitos negros foram mortos, os europeus mataram muitos negros, muitos, e estão matando até hoje. Aqui os índios, né, que foram exterminados pelos europeus colonizadores quando chegaram nas Américas, né? Muitos negros que não aceitaram também o cristianismo foram mortos, né? Foram assassinados, muitos foram lançados ao mar quando estava vindo dos navios negreiros. Aqui. E o Criador te fará cair diante aí. Seja ali, eu tenho que marcar aqui, né? O reino da terra. E o teu cadáver será por comida de tuas aves, né? E não há quem
não há quem os espantará. Vai ser uma coisa muito comum. O Criador te ferirá com úlcera do Egito, com hemorróidas, com sarna, com coceira, de que não possa curar-te. A gente vê eu sei que existem pessoas doentes por toda parte do mundo, mas a gente vê coisas terríveis na África, com o povo da África. E também no Brasil, com o povo negro. É um povo que fica doente e não tem como se cuidar, né? O SUS, esse SUS aí que é uma farsa, que não existe SUS coisa nenhuma, nada de graça. É uma coisa terrível, o povo sofrendo e morrendo lá nas filas de hospitais. Aqui. Com coceira. E com pasmo de coração. E poupará ao meio-dia como cego, e como apalpa na escuridão. E não prosperará nos teus caminhos, porém somente serás oprimido, roubado todos os dias, e não haverá quem te salve. Realmente, o povo negro, ele foi roubado, é roubado até hoje. Porque é um povo que não tem os seus direitos cumpridos, né? O sistema não cumpre os direitos do negro, botando o negro sempre como sub-humano. Esse povo, desde o tempo em que foram receber essa falsa libertação, eles não receberam um pagamento merecido. Era para ganhar uma indenização, mas eles não tiveram essa indenização. Então saíram vagando sem rumo, sem ter para onde ir. Carregando no seu corpo a dor da chibata, as cicatrizes. No seu corpo havia cicatrizes que seus senhores deixaram. Então, essa falsa libertação. Eles saíram caminhando pelas fazendas, sem rumo. Não tinha nada para levar. Produziram riquezas, mas saíram na pobreza, deixando bem ricos seus senhores. E apenas carregavam seus filhos, frutos do estupro, fruto da violência que seus senhores praticaram contra as mulheres escravas negras, carregando marca do chicote nas costas, mutilações no seu corpo, sofrido pelas crueldades dos seus senhores. Não havia bagagem, não havia o que esse povo levar. Apenas só levaram tristeza, dor, ingratidão, amargura. Não tinha futuro. Então foram para as favelas, né? Foram morar nos morros do Rio de Janeiro e outras cidades mais. Formaram assim essas cidades, né? Essas pequenas cidades. Foram morar também no Nordeste. E daí que passou a existir, né, todo esse problema social com esse povo que não foi tratado com justiça, sofreram essa injustiça, né? Foram roubados porque trabalharam de graça e nada receberam. E até hoje é negado esse direito para o povo em geral, por descendente desse povo, né, que somos nós, negros. Então aí está, né, se cumprindo Deuteronômio 28. Aqui eu já estou no 27. No 27, né? E o Criador, aqui fala mais, ó. No 30. Aqui estou no 30 agora. Desposar-se-á com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificarás uma casa, porém não morará nela. Plantará uma vinha, porém não logrará o seu fruto. O que aconteceu aqui, ó? No 30. E casará com a mulher. O que acontecia? Os negros já eram casados com suas esposas quando vieram como escravos. Quando chegaram aqui, elas eram violentadas pelos seus senhores. Ou até quando eles se uniam, uma mulher se casava, né, na cultura deles, lá mesmo nas senzalas, tinha as cerimônias de casamento que eles faziam, eles se casavam, mas quem dormia com ela era o senhor, que dormia com a esposa do escravo, né, violentando a coitada. Se cumpriu aqui mais uma, né, mais uma palavra do Criador, com o verdadeiro povo hebreu. Aqui, construirá uma casa. Quantas casas, quantos edifícios, quantos prédios esse povo negro construiu? Construía para os seus senhores, mas para morar
morava lá na senzala, naquelas casas, nas piores situações, né? Aqueles buracos sujos, e ainda alguns dormiam no cativeiro, preso, acorrentados. Não morou em nenhuma casa. Plantará a vinha e não colherá, né? Eles plantaram muito cana-de-açúcar, cacau, mas nada, não teve lucro dessa riqueza que geraram. Eles não tiveram nada, nenhum lucro. O teu boi será morto aos teus olhos, porém dele não comerás. Isso aqui foi logo no início, né? Quando aconteceram. O teu jumento será roubado diante de ti, e não voltarás a ti. As tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos, e não haverá quem te salve. Teus filhos e tuas filhas serão dados para outros povos. Os teus olhos verão, né? Após deles desfalecerão todo dia, porém não haverá poder em tuas mãos. O que aconteceu aqui? Que os filhos aqui fala, né? Teus filhos serão dados a outro povo. Por quê? As negras tinham os filhos, mas esses filhos eram vendidos para outros senhores. Muitas vezes porque assim, também tinha um filho, um bebê, estava parida e não tinha leite. Aí pegava o quê? Dava o filho da escrava para poder a escrava amamentar o filho da sinhá. Então eles tinham os filhos, mas não podiam criar os filhos. Os filhos eram levados. Até também quando eram grandes, eram separados dos pais para ir trabalhar, né, ser escravizados em outras fazendas. E nunca mais eles podiam se encontrar de novo. Aqui. E não tem poder, porque eles não tinham como livrar, como poder. Eles não tinham voz, era escravo. Não podia dizer não. O fruto da tua terra e todo o teu trabalho comerá um povo que nunca conheceste. Olha, o fruto da tua terra e do teu trabalho comerá um povo que nunca conheceste. E tu serás oprimido e quebrantado todos os dias, e ficarão aterrados pelo que verás com os teus olhos. Realmente, né? O Criador te ferirá com úlceras malignas nos joelhos, nas pernas, de que não possas sarar, desde a planta dos teus pés até o alto da cabeça. O Criador te levará a ti, a teu rei, que te tiver posto sobre ti. Um agente que não conheceste, nem tu, nem teus pais, e ali servirão a outros deuses de pau e de pedra. Olha só, quando chegaram como escravo, tiveram que deixar a sua lei, né? A sua fé. Trocaram os nomes, os senhores batiam, faziam eles aceitarem o novo nome que eles davam, porque os hebreus tinham o verdadeiro nome do Criador, porque o povo do Criador, assim como a cidade, tem o nome do Criador. O verdadeiro nome, Yahweh, Yahushua é o Salvador, Yahweh é o Criador. E esse povo tinha um nome, o nome do pai estava contido no nome dos filhos, do povo hebreu. E esses senhores tinham que apagar essa grande pista para enfraquecer os negros, para fazer eles ficarem submissos. Então trocaram seus nomes. E ali eles também tinham que assumir a religião. Dizem que tem uma história aí que eles tiveram que... muitos foram mortos por não aceitar a religião, o cristianismo. Ok? Então, ali muitos se converteram, né? Começaram a esconder os seus deuses, que essa religião, por exemplo, do candomblé, né? Eles escondiam os orixás deles, porque muitos já tinham lá se misturado com outra religião por fora, né? Se unir a outros tipos de religiões, que existe várias religiões no mundo. Então, alguns já vieram já assim com outro tipo de religião. Quando chegou aqui, teve que esconder. E uma delas foi o candomblé. Então, eles esconderam seus deuses na Igreja Católica, né? Esconderam atrás dos deuses, por exemplo, Jesus, tinha Corno Damião, Iemanjá, todos esses deuses, eles começaram a esconder atrás desses deuses católicos, né? Como Maria, Antônio, todos esses aí. Pois é.
Então eles fizeram isso e começaram o quê? A adorar outros deuses, aceitar outros deuses, e foi misturando aí tantas outras religiões, porque o povo, eles serviam ao Criador, mas quando eles caíram, eles pecaram, eles se voltaram, não aceitaram a servir ao Criador, então veio todas essas maldições contra esse povo. Mas quando chegou lá nesse ponto de escravidão, no Novo Mundo, que é as Américas, eles foram forçados, né, a aceitar essa religião, outra religião, e começaram a servir a deuses de pau, de madeira, de gesso, né, que é essa idolatria toda que existe até hoje, que muitos negros estão nesse caminho ainda, infelizmente. Aqui, ó, peraí que eu tirei a mão aqui, úlcera de cabeça, aqui de pau, deuses de pau e a pedra, e serão por pasmo por diante e será por pasmo, por ditado e por fábula entre os povos que o Criador, né, te levará. E o que acontece, né? O povo negro é sempre tratado com chacota, como palhaço. Por exemplo, nos Estados Unidos, na época da escravidão, o negro, para ele se dar bem, ele tinha que se comportar como um menino diante do senhor de escravo. E nunca era chamado de homem. Ele podia ser mais velho que o senhor dele. Ele poderia ter 60 anos e o senhor dele ter 25 anos. Ele era tratado pelo senhor como menino, boy. Eles nunca chamavam de homem, não tinha respeito, ok? Ele era sempre mais baixo do que qualquer menino branco. Então, era palhaço, eles tinham sempre que se comportar como submisso, como menino, como infantil, para o branco não se sentir afrontado. E sempre sendo motivo de chacota. Houve tantos humores, eu mesmo desse tipo de humor, que o branco pinta a cara de preto para fazer palhaçada. Isso é gozação, isso é se cumprindo aqui a palavra do nosso Criador, né? É um povo sempre gozador. Até quando querem contar história assim do negro, que eles pensam que estão contando, eles botam assim sempre coisas engraçadas, sabe? Palhaçada com o povo negro. Está se cumprindo aqui Deuteronômio 28, 37, que diz isso: serás por pasmo, por ditado e por fábula entre os povos que o Senhor te levará, que o Criador te levará. Lançará muita semente ao campo, porém comerá pouco, porque o gafanhoto as consumirá. Né? Que a gente vê o que está acontecendo aí, né? No povo, o povo do sertão. Plantará vinhas e cultivarás, porém não beberás vinho, nem colherás as uvas, porque o bicho as colherás. Em todos os termos terá oliveiras, porém não te ungirás com azeite, porque a azeitona cairá da tua oliveira. Filhos e filhas gerarão, porém não serão para ti, porque irão em cativeiros. E todo o teu arvoredo e o fruto da tua terra consumirá a lagarta. E o estrangeiro que está no meio de ti se elevará muito a ti, e tu muito abaixo descerá. Ele te emprestará a ti, porém tu não lhe emprestará. Não emprestará a ele, e ele será por cabeça e tu por cauda. Gente, isso aqui é muito forte. É no 43, Deuteronômio 28, 43. E o estrangeiro que está no meio de ti se elevará muito sobre ti, e tu muito baixo descerá. Ele te emprestará a ti, porém tu não lhe emprestará a ele. E ele será por cabeça e tu por cauda. Gente, isso aqui não te diz alguma coisa, não? Olha só. Logo após a abolição, quando acabou a escravidão, né? Chegaram no Brasil os imigrantes italianos. Esses imigrantes, eles vieram possuir as melhores terras. Aqui nos Estados Unidos também. Né? Eles receberam grandes terras. Eu tive em fazenda, nesse tipo de fazenda aqui, visitando, que hoje é museu. E conheci muito essa história.
no Brasil também. Eles receberam o quê? Os descendentes tanto de italiano como os outros, né, da Europa, receberam as melhores terras. O descendente dos negros, perdão, ficaram com o sertão, com as terras secas, terra infrutífera, ok? E agora os brancos europeus, eles ficaram com o quê? Com a terra do sul, do sudeste, né? E hoje tá aí que você vê essa agricultura toda. Você vê a diferença, né? Do povo descendente de negros, dos escravos, que estão lá no sertão, a terra maldita seca. E tá lá, e os europeus, descendentes europeus, estão lá nas terras boas. Você vê no Globo Rural, aquelas fazendas ricas com aquela irrigação, né? O governo apoia com financiamentos, né? Muito forte. Mas o pobrezinho lá do sertão, o caboclozinho, tá lá, né? Passando fome, miséria, não tem água, não tem nada para sua sobrevivência. E o estrangeiro se levará muito sobre ti. Aí esses italianos se levaram. Os negros estavam aqui há muito mais tempo, ok? Quando foram receber essa falsa abolição, libertação, foram jogados para fora das terras dos senhores, sem indenização, sem rumo, sem saber para onde iam. E não tinham nada. Mas o estrangeiro que veio depois, né? Fala estrangeiro por quê? Aqui diz estrangeiro por quê? Porque esses já eram os que tinham nascido nas Américas, tanto no Brasil como nas outras partes, né, das Américas. Eles já tinham nascido, então eles eram daquela terra já, então. Mas aqueles que chegaram, os imigrantes que vieram nos navios, né, para vir trabalhar no Brasil, com aquela esperança de futuro, de prosperar, eles que chegaram, eram estrangeiros, se levaram muito mais do que os negros. Eles tinham até para emprestar, mas o negro não tinha para ajudar, para emprestar eles, né? Então, aí esse versículo 43 é muito, muito interessante. E será por causa, né? Você vê até negros trabalhando hoje nessas terras do sul. Quando mostra o Globo Rural, você vai ver sempre pessoas de pele clara como proprietários das terras frutíferas, das terras produtivas do sul, do Brasil, né? E negro vai ser sempre empregado. E olha que até pouco, né? Porque é tão próspera essas terras lá do sul, desse povo europeu, descendente de europeu, que eles têm financiamento alto para ter irrigação, as máquinas, né, que eles precisam. Então tem até poucos funcionários, tem mais máquinas trabalhando ali, e eles ficando mais ricos ainda, porque não precisa pagar tantos salários, né? Pois é, aqui vamos para o 45. E todas essas maldições virão sobre ti, e te perseguirão, e te alcançarão, até que sejas destruído, porquanto não haverá dado ouvido à voz do Criador, do Iahve, teu Criador, para guardar os teus mandamentos e os teus estatutos, que te tem ordenado. E serão entre ti por sinal e por maravilha, como também entre a tua semente para sempre. Ou seja, esse sinal esteve lá, desde quando ele deu essa palavra lá para aquele povo, lá o hebreu, que estava lá naquele dia, naquela época, até hoje do nosso tempo. Até hoje o povo está sofrendo, né? Porquanto não haverás servido ao teu Criador, Iahve, com alegria e bondade de coração, pela abundância de tudo. Assim servirão aos teus inimigos, e o Criador enviará contra ti com fome e com sede e com nudez, e te falta de tudo. E sobre ti e sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que tenha destruído. Jugo de ferro, os escravos, né, eram levados com aqueles ferros no pescoço, os grilhões, né, acorrentados. Tudo isso se cumpriu. Isso aqui ainda está falando da época da escravidão, que eles foram levados como escravos. O Criador levantará contra ti uma nação de longe, olha, de longe, essa nação da Europa. Não era pessoas de lá, do mesmo lugar onde eles estavam, né? Veio de longe, da Europa. Então levantou uma nação de longe, da extremidade da terra, olha, que vão
que voa como águia, nação cuja língua não entenderás. Diz alguma coisa? Nação feroz de rosto, que não atentará para o rosto do velho, não se apiedará do moço, e comerás fruto dos teus animais e fruto das tuas terras, até que seja destruído, e não te deixará grão, mosto, nem azeite, criação das tuas vacas, nem rebanho das tuas ovelhas, até que tenha te consumido. E te angustiará em todas as tuas portas, até que venha a cair os teus altos e fortes muros, e que confiava em toda a tua terra, e te angustiará até que todas as tuas portas, em toda a tua terra, que te tem dado o Criador Yahweh, e comerás o fruto do teu ventre, carne de teus filhos e de tuas filhas, que te der o Criador, né, Yahweh, no cerco e no aperto, com os que os teus inimigos te apertarão. Muitos matavam os próprios filhos quando estavam nos navios. Matavam para quê? Também para com medo da escravidão, né? Para não ver o filho sofrer, né? Existe algo mais também sobre isso. Quanto o homem mais mimoso e muito delicado entre si, o teu olho será maligno contra o seu irmão e contra a mulher de seu regaço, e contra os demais de seus filhos que ainda ali ficarem, de sorte que não dará nenhum deles da carne de seus filhos, até que ele coma, porquanto nada lhe ficou de resto no cerco, no aperto que o teu inimigo te apartará em todas as suas portas. E quando a mulher mais mimosa e delicada entre ti, que de mimo e delicadeza nunca tentou pôr a planta dos seus pés sobre a terra, será maligno os teus olhos contra o homem de seu regaço, e contra os seus filhos e contra sua filha. E por causa de suas pareias que saírem entre seus pés, e por causa de seus filhos que tiver, porque os comerás às escondidas pelas faltas de tudo. Eu acho que isso aqui tem um outro lado que precisa ser mais, né, estudado detalhadamente. No cerco e no aperto, né, com que o teu inimigo te apertará nas tuas portas. Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei, que está escrita neste livro, para temeres este nome glorioso e terrível, Criador, Yahweh, o teu Criador. Então, o Criador fará maravilhas, as tuas pragas e as pragas das tuas sementes, grandes e duradouras pragas e enfermidades má e duradouras, e fará tornar sobre ti todos os males do Egito que tu viste temor, né? Que tiveste temor. Do Egito que tu tiveste temor, que eles tiveram muito medo. E se apegarão a ti. Também o Criador fará vir sobre ti toda enfermidade, toda praga que não está escrita no livro desta lei. Ou seja, tinha algo mais, né? É o que está acontecendo até hoje. Ele nem escreveu, mas muitas coisas viriam daqui para frente, que é o que está acontecendo hoje. Até que sejas destruído. E ficarás poucos homens em lugar de haverdes sido, né, como as estrelas do céu em multidão. Ou seja, era para ser muito. Portanto, não deste ouvido à voz do teu Criador Yahweh,
E serás que assim como o Criador se deleitava em vós, em vos fazer-vos bem e multiplicai-vos assim o Criador se deleitará em destruir-vos e consumir-vos, e desarraigai-dos sereis da terra, a qual tu passas a possuir. E o Criador vos espantará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra a outra extremidade da terra. E ali servirás a outros deuses, que não conhecem, nem tu e nem teus pais. É o que está acontecendo hoje, né? Essa religião evangélica, né? Os negros deviam estar servindo ao verdadeiro Criador em verdade e em espírito, e não está dentro desses templos evangélicos, igrejas católicas, espiritismo, o candomblé, né? Então eles estão servindo a outros deuses e não ao verdadeiro Criador, porque foi tudo isso que causou toda essa maldição na vida do povo hebreu, a desobediência ao Criador, porque o Criador ele quer que as pessoas, né, o povo adore somente a Ele, em espírito e em verdade, não há outro a ser adorado, mas deram vários nomes para que o povo viesse adorar vários deuses de pedra, de gesso, de madeira. Isso vem desde lá, né, do povo antigo, que haviam muitos povos, muitas religiões, muitas idolatrias, e foi se misturando tudo, que hoje você vê assim uma religião com várias idolatrias que elas abraçaram de várias outras culturas e religiões, e está tudo dentro de uma só. Então eles misturou, aí se passa como se fosse o verdadeiro Criador, mas que na verdade é só uma armadilha para prender esse povo nesses lugares. E o povo do Criador está servindo a outros deuses, com outro nome. Pois o nome do Criador não é Jesus Cristo, e o Criador não é Deus. O nome dele não é Deus. Deus não é nome. Deus não é nome. E Jesus Cristo não existia nem a letra J nessa época. Como que o nome dele é Jesus? Então eles estão adorando um falso Deus, né? Então isso aconteceu. A pau, nem os pais dele conheciam. Por que não conhecia? Aqui fala que os pais, os antepassados dele, os pais, não conheceram esses deuses. Por quê? Porque eles serviam o verdadeiro. E esse nome não existia, que é o nome Jesus Cristo, não existia. Os verdadeiros hebreus, eles nunca ouviram falar de um nome chamado Jesus, nunca ouviram falar de um nome chamado Jeová, pois não existia a letra J na língua deles. Não existia língua nenhuma, veio existir há poucos séculos depois, agora da nossa era, né? No nosso tempo, nessas novas gerações, há poucos séculos. Ou seja, eles não conheciam. Então até hoje o povo está adorando esses deuses que os nossos antepassados, o povo hebreu, não conheciam. É pau e a pedra. E nem ainda entre as mesmas gente descansará, nem a planta de teu pé terá repouso. Realmente o povo só trabalha, o povo sempre trabalhou na escravidão, né? Sempre fez o trabalho do outro e não foi recompensado. E até hoje faz o trabalho do outro e não é recompensado, tendo os piores salários, né? O povo negro tem os piores salários. Não pode ter um cargo importante, pois é negado a ele, por mais capacitado que ele seja. Se for um branco e um negro em uma empresa, o dono da empresa, o empresário, ele vai preferir aquele branco. Ele vai sempre dar o melhor trabalho para o branco. O negro sempre vai ficar em segundo plano, né? Então até hoje, e ele só trabalha. Tem gente, tem pessoas que é muito honesta, sabe? Trabalha duro para valer, para sustentar filhos, para dar de comer aos filhos, pagar aluguel. Às vezes mora até debaixo da ponte, mas tem um trabalhozinho só para comer, porque não quer roubar, sabe? Não quer fazer o mal. Mas essa pessoa trabalha, ela não tem descanso, ela não descansa a planta dos pés dela, né? Eu passei por isso, eu trabalhei feito escrava. Eu comecei a trabalhar com apenas 9 anos de idade. As pessoas me tratavam como gente grande. Eu trabalhei de doméstica com 9 anos de idade.
me deixavam, tiravam as empregadas adultas da casa, me deixavam para eu assumir tudo. Eu lavava, passava, cozinhava, cuidava de criança, levava menino na escola, ainda era reclamada quando fazia alguma coisa errada. E não ganhava salário, não. Eu era muito sofrida. Eu me sentia, eu não entendia por que eu sofria tanto. Só hoje que eu vim entender, porque eu sou verdadeira hebreia. E tudo isso que eu passei é a marca de Deuteronômio 28:68, 15:68. Eu passei por tudo isso. Meus pés doíam, meu corpo doía, porque eu trabalhava até 1 da manhã. Meia-noite, o mais cedo que eu dormia era 11h30 nesses lugares. E tinha que acordar 6 horas em ponto. Tinha casa que eu acordava 5h30 para trabalhar, para pegar no trampo. Meu corpo doía muito, eu não podia estudar, que não deixavam. Eu já vim estudar já na casa dos 20 e tantos anos, né? Que eu terminei os meus estudos, porque eu comecei a estudar quando eu era nova, mas não pude continuar, porque tinha que sair para trabalhar. Então, meu corpo doía, gente. Eu sentia dor física, eu sentia dor emocional, dores psicológicas, eu sentia dor na alma. Por 3 vezes eu tentei me suicidar, eu queria me suicidar, mas o pai não deixou, não tinha que ser. Mas eu não queria mais viver porque doía, a minha existência doía, gente. Eu chorava dia e noite, eu trabalhava chorando, eu ia dormir chorando. Eu não sei nem por que eu vivia, eu tinha raiva da minha existência, porque eu sofria, eu não via futuro, eu não via esperança, sabe? Mas o Criador me ajudou. Mas é muito duro, eu sei o que é isso, não ter descanso para a planta dos pés. E muitos estão nessa situação, homens e mulheres pelo mundo estão passando isso. Essas pessoas, porque elas não têm descanso para a planta dos pés dela, que como diz, né? Não descansará nem a planta dos teus pés, e as plantas dos teus pés não terá repouso, porquanto o Criador ali te dará coração tremente, e desfalecimento dos olhos e desmaios da alma. Eu senti muito disso. E a tua vida como surpresa está diante de ti, e estremecerá de noite e de dia, e não crerás na tua própria vida. Gente, isso é profundo. Só quem viveu, quem vive é que sabe. Pela manhã dirás: ah, quem me dera ver a noite. E à tarde dirá: ah, quem me dera ver a manhã. Pelo pasmo de teu coração, com que pasmará, e pelo que verás com os teus olhos. Esse povo sofreu muito, o povo escravo, e sofre até hoje. E o Criador te fará voltar ao Egito em navios, pelos caminhos que te tenho dito. Nunca mais os verás, e ali sereis vendidos por servos e por servas aos vossos inimigos, mas não haverá quem vos compre. Gente, aqui eu li o Deuteronômio 28, 15:68. Isso aqui é a palavra e a marca dos verdadeiros povo hebreu. Muitos estão se passando por hebreus, mas esse lugar foi tomado de uma forma que tinha que ser. Mas a forma como vai ser resgatado isso também vai ter que ser. Vai acontecer um dia que os verdadeiros hebreus vão estar no seu lugar, no lugar onde o Criador preparou para eles. Então, a história vai dar uma reviravolta na hora que que o Criador, né, o Senhor, que Yahweh, o nosso Criador, determinar que vai ser nesse dia. Os verdadeiros hebreus vão voltar para o seu lugar merecido e eles vão se voltar primeiramente, mas isso vai acontecer quando eles realmente se arrependerem dos seus erros, dos seus passados, pedirem perdão, porque os pais tiveram sua culpa, mas agora nós temos a nossa, e somos nós que temos que pararmos de adorarmos, né, falsos deuses, andar atrás desses deuses falsos criados pelo sistema religioso, escravista, dominador, ok? Colonizador. Então vamos servir ao verdadeiro Criador, o nosso Yahweh, o Criador, Yahushua, o nosso Salvador.
e abandonar essas práticas de pecado, de adoração, de idolatria a outros deuses. Esses que vocês estão adorando não é o verdadeiro Salvador, nem o Criador. Então vamos entender, vamos procurar a verdade e abandonar esse caminho. Porque quando o povo se voltar para o nosso Criador verdadeiro, a maldição vai acabar. A maldição vai acabar e vai voltar o nosso tempo de felicidade. Tudo aquilo que os nossos antepassados perderam pela desobediência, nós vamos recuperar pela nossa obediência, nosso amor sincero ao nosso verdadeiro Criador e alvo. Aqui eu deixo essa pequena mensagem. Um abraço e até o próximo vídeo.